Aí eu apareci. Aparecemos todos. Sendo uma live. Para uma live. É porque tem live. Exato. Não quer dizer que tá no CUF. Então, ele tá bem editado no CUF. Você disse que não quer estar aqui? Gente, vamos começar porque, assim, a Tainá, coitada, tá tentando Uber até agora, tá? Então, tipo, ela tá... Tá vindo? Elas podem começar. Ó, tá todo mundo cancelando, mas acho que agora vai. É pertinho, tá? Então, daqui uns 15 minutinhos ela tá aí. Em primeiro lugar, vamos dar as boas-vindas, né? Ao professor que a gente estava esperando há bastante tempo. Então, André, seja bem-vindo. Quer te apresentar? É? Eu sou o André Cabeça, lá de Minas, Milagana. Vamos para essa nova. Ver se consegue recuperar o tempo perdido no meu futuro. Vai dar certo. Mariana, eu não lembrava de onde que tu era. Daí, agora, também que eu lembrei disso, eu acho que ele é de Mariana, mas não tinha certeza. Fui lá, Minas. Seja bem-vindo, então. Obrigado. Gente, assim, a ideia da gente chamar essa assembleia, se bem que mudou tudo, né? Até semana passada era uma questão, né? Porque, enfim, estávamos... Quer dizer, nós não, né? Mas os professores da PUCS que estávamos. Aí, não sei se vocês viram o que acabou rolando aí da PUCS, né? Que foi um golpe bem bonito. E a gente estava junto da greve, tá? Então, retornaram para a sala de aulas e eu sei que tem alguns cursos que já estão conversando para retornarem na semana que vem, tá? Deu, acho que umas 3 semanas que a galera perdeu de aula. Porém, como foi um golpe, né? Porque, enfim, a mesa ali da presidência simplesmente decidiu sair, se retirar da reunião, sem deixar quem estava presente, que era mais de 200 professores, fazer a votação da cédula. Eles simplesmente se retiraram e colocaram a cédula em votação, mesmo sem a aprovação dos professores. E não discutiram a proposta, né? E não discutiram a proposta, que na verdade era a proposta que os professores estavam rejeitando. Por conta disso, então, tem uma parte de docentes da universidade que, né, fez um movimento à parte e continua, principalmente professores que não são associados, né, no sindicato, e continuam em greve, tá? Que pé que nós estamos na museologia? Desde o início, né, lá, quando iniciou a greve, nós tínhamos conversado nós 4, eu, a professora Luciana, a professora Renata e a professora Tainá, que não iríamos entrar em greve, tá? Pelo menos não naquele momento. Como aconteceu isso da UFSC, e, paralelo a isso, os estudantes também fizeram uma assembleia e optaram pela greve, a gente ficou nesse, né, agora precisamos conversar, porque todos os alunos que eu conversei, eu estou dando uma disciplina neste semestre, tá? Pensamento contemporâneo. Conversei com a minha turma sexta-feira, não vamos entrar em greve, eles não querem. Professora Luciana, 2 metodologia, orientandos dela, tinha conversado, eles não querem parar. Na verdade, a gente, em prática de exposição, sempre entendeu no coletivo que da importância da disciplina de prática de exposição, ali a gente está fora da universidade, e garantindo também que é a mesma turma, inclusive, principalmente da biologia, né, que a Luciana ministra, e que a gente ia sempre conversar com eles a partir disso. No início era, não, vamos manter sem greve, mas a gente também não conversou mais depois só falou que a gente estava nessa situação agora, conversou com eles muito pontualmente, né, não deu para se encontrar, mas a gente foi falando do nosso posicionamento a partir disso, né. E aí, fora isso, gente, teve a chegada do André. Então, com a chegada dele, e ele se apresentou na sexta-feira oficialmente, então ele entra em sala de aula hoje. E aí é algo que dele tem que conversar também com as turmas para ver como é que a gente vai dar andamento, porque o André já não é mais o caso que nem eu e as meninas, que a gente já deu mais da metade do semestre, falta 4, 5 disciplinas, 5 aulas pra gente. E tem comunicação que eu dou também, né? E até então, quando a gente conversou, foi falado, vamos entrar em greve, a gente, né, vamos entrar em greve, o que quer fazer? Eles também não queriam. Mas é isso, também não teve a conversa, não tinha tido uma conversa do Camus, não tinha tido uma assembleia. Então, é um outro momento que eu não tive a oportunidade de conversar para saber hoje como está a configuração, né? Não sei se o pessoal está assistindo aí para dar algum retorno, mas não se falou mais sobre isso. Então, aquela nossa reunião com o Camus foi muito importante para entender o que tinha saído, né? Essa semana, igual, você manteve que tem a viagem de estudos, né? Então, mas é isso, assim, a gente está nesse momento aí tentando entender. Tem a Assembleia Unificada hoje, né? À 1h30, que também quero fazer presente para a gente entender melhor, né? E aí é isso, gente. Nesse momento, a gente está semana a semana conversando com as turmas e entendendo que sim, a ideia da greve é um trabalho coletivo, mas também entendendo que a gente tem as nossas liberdades individuais. Então, eu, como professora,
posso entrar em greve, a Luciana decide não entrar, eu tenho liberdade para isso, ela tem liberdade para isso, e vocês, enquanto alunos, também têm liberdade para ou continuar, né? Já que eu vou estar em sala de aula, se o Gabriel quiser continuar vindo, ele continua. Se ele decidir parar pensamento, ele vai parar. Depois, quando terminar a greve, quando vier lá da direção central, de que forma que a gente vai repor, eu vou fazer um trabalho específico com o Gabriel e alunos específicos que entrarem em greve. Eles não vão reprovar, não vão sofrer isso. A única coisa que vai acontecer, a diferença, é que eu, enquanto professora, não vou precisar repor as aulas, porque eu já estava em sala de aula, entende? Então, eu cumpri o meu calendário. Quem não estava em sala de aula que tem que correr atrás, né, fazendo daí os trabalhos, estudo dirigido, enfim. Não sei se é a gente que vai escolher, se a universidade vai dar alguma direção nesse sentido, tá? Então, assim, tanto professoras quanto alunos, essa ideia, por mais que a gente discuta no coletivo, é isso, todo mundo que eu estou conversando de alunos, ninguém me sinalizou até agora, tanto da minha turma quanto outras turmas que entraram em greve. A única conversa de indicativo de greve foi com a galera do Camus, né, com a Bianca e o Matheus, desculpa, esqueci o Luca, e o Luca, que teve aquela votação, enfim, mas eu acho que vocês estavam num momento específico também, porque ainda não tinham um professor, né? E como a gente está com o professor, daí é isso, essas questões que mudam, entendeu? Porque o professor está aqui hoje. Então, acho que mais delicado, inclusive, das outras turmas, porque, como eu já disse, né, eu não vou parar, o Luciano não vai parar, daí, claro, a gente depende ali da Renata e a Tainá, que elas também têm que ver com as turmas delas se elas vão parar. Mas agora a gente tem um professor que está aqui e vai dar aula. Ele tendo um aluno em sala de aula, a disciplina vai continuar, entende? Então, também vocês têm que... Agora, eu acho que a outra decisão mais importante da galera que está nessas 3 turmas, né? Turma de introdução, de conservação, preservação 2 e de metodologia, né? Na verdade, são 2 turmas, né? Primeira e terceira fase. Terceira fase. Isso que eu acho importante, assim... Desculpa, André, você ia falar? Não. Ah, tá. A gente, eu, Karine, Renata, Tainá, a gente já deu 12 aulas, né? 12 de 18. 12, 13 de 18. O professor André, ele não deu nenhuma de 18. Então, a gente tem 13 aulas para repor. Além das 5 semanas que ainda temos pela frente, porque essa é uma outra questão. O nosso calendário, o calendário acadêmico, ele continua acontecendo. Ele não foi suspenso, ele não foi congelado, nada nesse sentido. Então, o calendário ele continua acontecendo. O professor André tem 5 semanas de aula, 5 aulas para dar, mas ainda tem, em introdução de biologia, 13 aulas para repor, em conservação, 11 aulas para repor, e em metodologia, 11 aulas para repor também, 12 aulas para repor. Dá uma diferença porque teve feriado na quarta. Então, ele tem 13 de introdução e 12 de metodologia, que é para a primeira fase, e 11 para a disciplina de conservação 2, que é a terceira fase. Quinta fase, isso. Legal. E, então, essas aulas, elas têm que ser repostas. Essa foi uma... até quando eu mandei lá o comunicado no CAGR sobre o professor estar em aula, foi um questionamento que a gente fez ao DEM, ao Departamento de Ensino, sobre, tá, mas e aí, como é que faz para repor, né? A resposta que a gente teve do DEM é que poderia usar esses dias dos outros professores que estão em greve, se fosse possível, para o professor, e que a universidade funciona manhã, tarde e noite, e sábados, manhã e tarde. Então, a resposta do DEM foi, tipo, as aulas têm que ser repostas, e a universidade funciona manhã, tarde e noite, e sábados, manhã e tarde. Então, dentro dessa resposta bem ampla, mas bem sugestiva, a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que pensar a recolocação de todas essas aulas que estão pendentes. E a gente ainda tem as aulas que não estão dentro da museologia, né? Então, os nossos calouros, que é a antropologia e sociologia, que ainda nem foi visto ainda um retorno, se vai repor ou não. Mas as professoras de antropologia e sociologia estão em greve, né? Não tiveram nenhum retorno ainda, né? Sobre essa questão do... A Silvia está doente, ela falou que ela ia estar disponível na UFSC, só que ela está muito doente, aí ela não tem, já está me tá. E o professor de sociologia? Júlio está de greve. Mas provavelmente o departamento dele retorna. Ele retorna. Ele Ele falou que ele vai combinar a reposição com a gente assim que voltar. Eu recebi um e-mail agora de manhã, só não li direitinho com detalhes, porque, enfim, vim para cá, mas o professor o Orlando também falou que foram 3 aulas perdidas, tem a viagem, mas que ele vai repor essas 3 aulas também. Aí ele falou que ia conversar com vocês, com as turmas, para ver de que forma que ele ia repor. Mas ele
pelo que ele deixou ali sinalizado, ele está de acordo com o sindicato e vai retornar. E pelo que eu vi, a galera da história também, tá? Então, eu falei com a Dani ontem também, então eu acho que a galera, os professores de história que estão em greve vão fazer reunião na quarta-feira, mas já sinalizaram que a partir de semana que vem retorna. E acho que o pessoal da ciência política também. Então, acho que os filiados mesmo da PUFSC, de fato, vão retornar. Eu acho que a gente precisa só entender algumas coisas, assim, desse bolo da greve e das categorias, né? Tá tudo muito esparramado. A gente, por isso mesmo, que vai ter hoje uma reunião de cargo convite para participar, para realmente entender mais o que está acontecendo. É 1h30, acho que 1h30. Ali na frente da reitoria, né? Porque é isso, assim, a gente precisa sempre manifestar o que a gente, se a gente está ou não em greve, né? Então, o que eu sinto? Está muito pontual. Por exemplo, o Camuse tirou como greve, mas os alunos, a maioria, a gente está entendendo que não está em greve. Então, isso, para mim, já gera uma confusão de entendimento se estamos em greve coletivamente ou não estamos, né? Em termos em relação... Eu sou sindicalizada. E eu tenho acompanhado todas as reuniões, perdi algumas agora, essa última vez que foi o que aconteceu, e não entrei em greve logo quando o sindicato entrou em greve, porque a gente conversou coletivamente com o departamento, entendemos ali que a gente precisava entender o que eram os motivos de greve, para a gente que estava ainda muito se iniciando. Quando agora aconteceu essa confusão toda, né, esse golpe aí da direção sair e não respeitar a lógica do movimento de greve e as decisões, isso é muito sério para a categoria. Então, é isso que a gente tem que pensar, não só pensar individualmente, mas pensar coletivamente, né? Essa é a grande questão que eu acho que muda um pouco, por exemplo, o posicionamento da chave meu da Tainá. Não vou falar pela Tainá aqui, acho que ela vai chegar e ela vai falar. Porque isso gera um desconforto muito grande sobre o que a gente está, de fato, defendendo. Eu não sou um tipo de pessoa que entra em greve para ficar parado, né? Então para mim, não fazia sentido naquelas semanas ficar parada, sendo que ninguém sabia o que a gente estava fazendo. Acho que esse é o tipo de situação que a gente precisa ajustar, porque eu recebi um comunicado que o Camus estava de greve, mas todo mundo diz que os alunos não estão em greve. A gente aqui está tentando, para mim isso tudo gera muita confusão, né? Eu acho que imagino que para vocês também, por isso que a gente está aqui tentando dialogar, né? O que se quer e qual é o objetivo. Não sei se vocês, enquanto DCE, conversam, se como é que está com os outros estudantes, para saber quais são as pautas, quais são as discussões, para, de fato, entender isso, dizer assim, tenho uma opinião e vou fazer isso ou vou fazer aquilo, né? Então, eu acho que essa é uma situação que a gente precisa entender. Isso dá para além, por exemplo, chegar o professor André aqui, que não tem culpa nenhuma dessa questão de ter tido um atraso absurdo na contratação dele e no próprio processo de seletivo, de como demorou tudo. Não é culpa dele, não é culpa nossa. A gente está fazendo o que é possível, né? Vocês devem saber que até secretariar eu secretariei para a gente dar conta de fazer o concurso. Então, assim, a gente está fazendo tudo que a gente pode, mas chega um momento que fica inviável. A gente bancou a prática de exposição, eu não sei como, porque foi inviável. As coisas que estão acontecendo são muito sérias, a gente não está falando sobre isso. A gente só está preocupado com coisas muito individuais, né? Então, a gente tem que entender um pouco isso para tomar umas decisões mais acertadas, né? Bom dia, Então, sobre isso, depois que o professor chegou, meio que a gente ficou, e agora? Porque a gente tinha feito uma votação, mas semana passada não tinha nenhuma previsão de outro professor chegar. Era um cenário diferente. Mas a gente fez uma votação também, e mesmo online, pouca gente compareceu. Esse é um problema, porque a gente... É claro que não tem como todo mundo ir, mas mesmo não tendo como todo mundo ir, vem pouquíssima gente, entendeu? Nem todo mundo ia, é faltar 10 pessoas, 15, agora de 141 alunos. Faltar... Tinha quantos no mídia aquele dia? Uns 30? E aqui, ó, presencial uns 10? Entendeu? É complicado. E aí, a gente acaba não sabendo da posição desses alunos, porque eles não aparecem. Aqui, ó, aqui tem 27. Eles não aparecem em evento, eles não aparecem em aula. Então, aí isso é complicado. E aí, como é que a gente vai fazer uma votação? Deu 48 votos na votação, são 141 alunos. E foi disponibilizado no fórum, no grupo, em todo lugar possível. Então, é bem complicado. E vendo essa situação agora, eu acho que a gente vai ter que fazer uma votação
de novo. Vai E ter que fazer de articular novo. a categoria de vocês para entender os motivos, porque vocês precisam trazer essa discussão efetivamente, né? Mas é difícil se comunicar, sabe? Muita gente não Porque, parece. pelo que eu estava entendendo, ou melhor, pelo que a leitura, assim, bem simplista, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas mais a galera do primeiro período, enfim, optou por parar porque realmente vocês estavam sem as disciplinas iniciais, as que vocês tinham que não tinha nada a ver com, teoricamente, né, não tinha nada a ver com museologia, resolveram parar, então vocês estavam ali, né, vendo também essa confusão toda ali dos professores, param, não param, os cursos param, os cursos não param, e aí, como tu mesmo falou, agora que o professor voltou, o professor chegou, dá um gás para continuar, mas aí é uma outra coisa, vocês vão retornar porque o professor chegou e vocês querem retornar a aula, aí não tem a ver com a luta de que os professores estão pleiteando, e que nesse momento eu continuo sendo contra, porque eu acho que os professores não estão debatendo aqui dentro o problema maior que está na ponta do iceberg, que são os tais, né? Então, a minha volta desde esse início. Não que a gente não tenha reivindicações, né? Mas acho que a gente não está olhando para uma outra categoria que trabalha ali com a gente junto. Eu acho que essa era para ser reivindicação. Então, por isso, enquanto eu puder manter minha posição individual, sim, ela vai ser assim. Mas eu estou aqui para arcar com isso, para defender. Então, vocês também, enquanto agora, vocês têm que ver, vocês estão representando a turma que não tinha aula, mas o professor está aqui. Ele vai entrar em aula 2h20 se tiver gente, entende? Vocês entendem? Exato. Então, é isso, sabe? Acho que a gente está discutindo coisas, na verdade, diferentes em relação à greve, sabe? Sim, mas por isso essa assembleia é necessária para a gente, né? Porque vocês podem ser sinceras. Não, realmente, professora, agora que o professor quer, a gente não quer mais. A gente vai continuar, já que metade do curso dos alunos não estão em greve, entende? Hoje não vai dar para decidir isso, tem que fazer a produção de novo e tomar um dia para fazer. Mas é bem complicado, porque nós, como Camus, a gente tinha preparado tudo, tipo, o calendário a gente ia preparar hoje, e a gente tá com a biblioteconomia, formação, enfim, vai ter uma votação e aí vai ter. Mas Faz não, parte mas vocês podem democraticamente. continuar com o planejamento de vocês. Nós temos motivos, nós temos Sim. demandas para entrar em greve, né? Claro que a gente queria entrar também para apoiar os professores, mas a gente tinha bastante demanda que a gente discutiu na última semana. Tinha motivos para entrar em greve. A gente sempre pode falar. Sempre na história de greve, os professores são sempre os pontos fortes da greve, né? Olha aqui no esquerdo, 79, eu quero só falar o relato assim, da coisa, que sempre é com eles. Aquilo que aconteceu naquela reunião, a pelegagem ali do sindicato, isso estraga, é muito difícil reverter isso, é uma coisa chata, porque tipo, eu vou falar por mim, o que mais me levava a pensar em fazer, participar da greve e dar apoio era a questão da UFSC, né? Salas que a gente vê que não tem condições, a estrutura está muito ruim, né? E, tipo, já se passou mais de ano do novo governo e não tem um acréscimo no orçamento para as universidades, tu vê que a coisa não está circulando. Mas os alunos, nós sempre somos o lado mais fraco. A corda é sempre do nosso lado que vai doendo. E na museologia, mais ainda, nós somos 140, né? Outros cursos têm 2.000, 3.000 alunos. Aí a gente também está sem aula na quarta-feira, desde o início do semestre. Eu acho que, como professor aqui, a gente não pode querer sempre a gente dizer, não, nós vamos fazer tal coisa. Eu acho que tem que aproveitar isso, porque depois, se não, como a greve não está instituída, essa reposição não vai haver. É como tu disseste, esse estudo dirigido, trabalho, coisa e tal, e nunca o aproveitamento é igual ao professor na sala de aula. Você vai ver se eu só estava desenho também. Porque a tendência é os cursos começarem a retornar a partir da semana que vem. Né? E também tem tudo isso, essa estrutura. O que aconteceu da semana passada, de quinta, hoje ou amanhã, ajeita. Mas a gente sabe que vai ajeitar pelo lado de acabar a greve. Ela perdeu muita força. E aí... Não, quando tu fala assim, não, tipo, né, para o Camus agora votar e coisa e tal. Tudo bem fazer a reunião do Camus, mas não impedir, por exemplo, de hoje à tarde para a aula. O Gabi Entende? É uma aula que já vão ganhar hoje. Perguntou se é o professor André é o mesmo da disciplina administrativa que o Guilherme iniciou. É o mesmo professor. É o mesmo professor. Tá.
E também perguntaram aí no site da live como vai ser repostas as aulas do professor André. Isso vai ter que ser discutido disciplina por disciplina, tá? Sala, e lembrando desse retorno que veio do DEM. A universidade funciona manhã, tarde e noite e sábados, manhã e tarde. Então, é dentro desse panorama que a gente vai ter que pensar as reposições. Você tinha falado sobre a falta de comunicação entre os estudantes e, no geral, aqui no curso de museologia, né? Sim, existe uma grande falta de comunicação entre a gente, mas a questão lá da votação do Camus, eu acho que o grande principal é porque ninguém entendeu nada. Tipo assim, ó, a gente não... Foi uma reunião que foi decidida meio em cima da hora, não tinha um local correto, tipo, igual aqui. Tipo, não tinha a presença de quase ninguém, só tava a turma de vocês e a minha turma, basicamente. Tinha muita pouca gente fora disso. Então é um nicho muito pequeno que não abrange todo mundo, sabe? Daí tinha um pessoal da tipografia, mas tipo, minúscula a quantidade de gente. E faltou, eu acho que, deixar claro as coisas porque vocês estão lutando pela greve, que eu não vi isso, tipo, uma proposta igual uma votação, uma eleição. A gente tem um plano de candidatura, né? O candidato vai fazer o plano dele, daí a gente decide se a gente vota nele ou não. Eu não vi isso direito. E, tipo, vocês falaram muito na reunião sobre ameaças dos outras coisas. Eu acho que uma ameaça não deve ser um motivo para te entrar numa greve. Vocês falaram sobre os outros centros, fazendo várias perguntas, falando por que vocês não estão na greve, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso é uma ameaça. Não é para te entrar no negócio. É como se alguém colocasse uma arma na tua cabeça e fizesse lutar. Então, eu acho que a grande problemática de toda a situação relacionada à greve foi essa falta de conhecimento. Claro que não é só culpa de vocês, porque, cara, teve um golpe na greve, sabe? Mas eu acho que foi isso. E, tipo, vocês queriam deixar também a votação antes só para quem estava presente na reunião. Eu falei depois, na reunião, que não, teria que ser disponibilizada com todos os meios. Não daria mais para deixar só perguntar, né? Sim, porque não tinha como, não tinha gente. Então, eu acho que faltou isso. Teria que ser feito com mais cuidado, sabe? Sim. Eu peço desculpa, mas eu também peço que tenha paciência com a gente. Sim, vocês acabaram de entrar no... Por que a gente fez tão do nada, assim? Justamente porque a gente já estava atrasado em se posicionar sim ou não. O curso em si, os estudantes em si, estava bem atrasado. Então a gente queria fazer o mais rápido possível para saber o que a gente ia fazer. A gente não ia ficar lá como Camus uma semana sem fazer nada, entendeu? A gente precisava fazer o negócio logo. E de quinta-feira ser eleito para segunda pela Assembleia foi bem foda, assim, falando. E a gente também não soube esclarecer tanto, porque a gente também não sabia muito. Sim. E aí acabou tendo uma confusão, mas a gente escreveu lá no... Mas tá escrito no formulário se é a favor da paralisação dos estudantes ou não. Aí eu não entendi o porquê da confusão que teve, entendeu? Porque estava escrito. Mas teria que ter sido conversado mais, eu acredito. Mas ele teria que ter sido conversado com muito mais gente e não teve esse tanto de gente para conversar. A Isadora Santorini. Podemos passar para a Thay, que ela quer falar. Tainá levantou a mão, depois... Acho que algumas coisas, assim, para a gente tentar ser um pouco mais encaminhativos, talvez. Eu acho que já não é de hoje. Acho que a gente voltou da pandemia muito mal, assim, em termos de comunicação no curso, né? Acho que nenhum de vocês estava aqui antes da pandemia, mas a Fazendinha, por exemplo, funcionava o tempo inteiro e a gente conseguia conversar mais, porque no final das contas os espaços de socialização não se fazem em sala de aula, né? Então eu boto fé que vocês tomam tipo um café e se encontram em outros espaços e isso faz com que muitas coisas sejam articuladas, que é um movimento que não existe na universidade, porque a universidade é basicamente contra espaços de socialização no geral, né? A gente não tem nem lugares de descanso nessa universidade. As festas são proibidas, então, enfim. Acho que a comunicação do curso, no geral, está muito complicada desde que a gente voltou da pandemia. E acho que isso também é um pouco de responsabilidade nossa com a precarização que a gente está submetido também.
acho que a gente pode pensar coletivamente como melhorar isso para todo mundo, né? Porque acho que vocês dialogam pouco, a gente dialoga pouco com vocês também. E aí, quando chega num momento como esse, de se posicionar, a gente demora muito tempo para conseguir se articular minimamente e tirar um posicionamento mais coletivo, que seria mais seguro para todo mundo, né? Que, particularmente, eu acho que seria o ideal. Eu concordo muito com o Luiz, eu acho que os alunos são a parte mais fraca. Eu, particularmente, acho um absurdo os alunos entrarem em greve para apoiar os professores. Eu acho isso, assim, uma falta de análise política de categoria, entende? Ou a greve ela é unificada de todas as categorias com uma pauta única, ou não existe isso, porque eu acho que vocês têm muitas pautas para entrar em greve, como, por exemplo, a questão da acessibilidade, que foi fechada a 100%, como, por exemplo, as bolsas permanência, né? Esse semestre, no nosso curso, vários alunos ficaram sem bolsa permanência, isso nunca tinha acontecido. Então, assim, acho que vocês têm muitas pautas que prejudicam diretamente a categoria de vocês, que justifiquem uma greve que não tem a ver com o apoio dos professores, que, inclusive, a pauta dos professores não é uma pauta clara nem para a própria categoria. Então, acho que esse ponto é um ponto importante da gente organizar. E aí, por último, eu acho que a gente tem que discutir, aproveitar esse espaço de fazer uma assembleia coletiva para tentar definir quais são as nossas pautas enquanto museologia, entende? Sim. Porque a gente está aqui falando sobre uma infraestrutura da universidade, mas o que isso atinge tipo, o nosso curso diretamente? Né? Por exemplo, esse ano a prática de exposição foi um caos para conseguir a liberação da verba, que é uma liberação combinada. Né? Como por ser o menor curso do CFH, a gente tem sofrido muito mais que os outros cursos em relação à infraestrutura. A gente não consegue manter a fazendinha aberta, que é um espaço importante para vocês, né? Tipo, o micro-ondas quebrou e nunca foi consertado, porque a prefeitura universitária simplesmente nem recebe os processos. Então, assim, isso tudo afeta o curso. Vários alunos que têm horários mais complicados e não comiam no RU, comiam aqui, traziam quentinha e não podem mais comer, porque a prefeitura universitária não responde nenhum dos nossos processos. Então, eu acho que a gente deveria se organizar melhor em construir a nossa pauta de reivindicação, independente se a gente vai fazer uma greve coletiva ou não, entende? Mas, assim, como se organizar coletivamente em relação ao que é importante para a gente, do que ficar nessa lógica muito abstrata da greve docente, da greve dos outros centros acadêmicos, que eu também não acho que estão tão articulados assim. Né? Estão com umas pautas nacionais muito abstratas e que, particularmente, não acho que vai ser de grande relevância para o debate aqui. Mas... A galera tá falando justamente isso no chat, falando que... Deixa eu ver aqui, cadê? Que a gente não devia entrar em greve só para apoiar os professores, que inclusive nem estão todos mobilizados para que essa greve aconteça. Eu, de fato, Mas concordo. eu também não tinha tocado na assembleia que a gente fez, que era para apoiar os professores. A gente estava falando de pautas Que são muito parecidas. diversas. Não, do que se fala. Mas, tipo, a gente estava falando... Eu não lembro de falar específico. Também que umas coisas que eu não prestei muita atenção, sinceramente. Mas eu não tinha entendido que, tipo, a gente estava entrando em greve para apoiar os professores. Porque a gente Mas tinha... não é o principal. Então, mas é porque as nossas pautas eram questão de infraestrutura, dos nossos membros que saíram. Sim. E agora, dialogando com a galera de biblioteconomia, a gente também pegando mais pautas. Porque, tipo, a gente é calor, a gente não tinha pegado a BU aberta, a gente não tinha pegado a questão da falta de infraestrutura e de verbas da BU. A BU tá... E é um lugar extremamente importante pra gente. Mas, de fato, a nossa maior pauta para entrar em greve nunca foi apoiar os professores. Era sabe, um extra, um a mais. Só que, um ponto, exatamente. Mas nunca foi a pauta maior. A gente conversou e a gente viu que tinha demandas do curso. Então, só que isso não está claro no coletivo, entende? Pois Quais são as pautas que mobilizam uma greve É não da categoria de... de... O que você fala? Eu ia falar sobre o que estavam conversando você e o Gabriel. Que eu acho que esse primeiro momento da Assembleia era mesmo para tentar se entender, né? Tentar se comunicar. Por isso que não tinha nada muito claro, né? Quando vocês começaram, tipo, uma proposta, como ele falou. E que tinha isso também bastante da pressão dos outros cursos do CFH, eu acho. E a gente está conversando para saber se a gente estava em greve ou não. Mas eu também não acho que eu chamaria de ameaça, assim.
E, não era uma pressão tão forte. Era só tipo uma pergunta, né? Tipo, você vai estar em greve? A Juliana Cândido colocou alguns dirigentes, como aluna da última fase, tem uma opinião muito clara sobre essa greve. Acredito que não é decisão individual em decisão de greve. Ou entra todo mundo ou não entra ninguém. E não acho que devemos entrar em greve só para apoiar as professores que, inclusive, nem estão prejudicadas. Foi o que ela falou. Daí a Eduardo concordou exatamente. Daí a Isadora, ainda mais que a falta dos professores é exclusiva deles. A falta estudantil deveria ser acima de tudo e recomposição orçamentária. Daí a Júlia Rosânica colocou exato, muitos colegas tiveram que voltar para a sua cidade nesse meio tempo. Quando não está recebendo para e ficar para ter uma aula por semana fica insustentável. Da Juliana que a gente colocou de novo, principalmente porque não temos como alunos pautas muito claramente discutidas entre nós antes de passar para um comando de greve. Daí a pessoal concordou, daí a Juliana Cândido de novo, mas e quais são as demandas do curso? E temos apoio de outros cursos? Vamos entrar em greve sozinhos? Isso não é muito claro. Daí a Isadora colocou apoio de outros cursos, eu te garanto que vocês têm. Daí a Joana colocou até porque os profs se satisfazem com aumento de salário, enquanto os tais seguem prejudicados. Não fazendo sentido o argumento de apoio dos docentes com tais. A PUC está confusa no seu discurso. Daí a Fernanda colocou, eu costumava usar muito o laboratório de computação que fica na BU para fazer meus trabalhos, pois fico sem acesso ao computador em casa. Agora, sem a sala, tive que usar o meu celular para fazer todos os trabalhos, o que me prejudicou muito nesse semestre. Então, respondendo a pergunta da Juliana, de aonde tá essas demandas, a gente postou no fórum e a gente postou no Instagram do Camus. Naquele post, Museologia em Greve, tem ali assuntos importantes discutidos na Assembleia, que são as demandas, que é falta de professores, inacessibilidade de bolsa de auxílio estudantis, falta de infraestrutura na instituição. Aí eu coloquei pressão de outros CAs, né? Enfim, insalubridade do RU, descaso com a BU. Então tem muito mais aqui, eu também não lembro qual que é. Mas enfim, eu coloquei aqui. Existe. E a gente, no grupo da museologia, já estava falando com a Isa, que é da animação, que a gente queria conversar com ela, né? A gente falou que ia conversar com ela e tal. A gente só não falou mais que estava falando com o pessoal da biblioteconomia, porque foi muito recente. A gente não comunicou isso ainda, porque a gente nem decidiu nada com eles ainda. Muito recente. Entendeu? Mas tem apoio dos outros cursos. Tem. De 2, pelo menos. Que a gente saiba. A questão da representatividade, tanto estudantil quanto sindical, ela é construída, né? Então, a preocupação que eu tenho é assim, ó, vocês foram eleitos, né? Nós estamos na primeira fase, já está, apesar de que alguns já têm experiência em outros cursos, é como é que se constrói isso. Isso que a professora falou, de uma discussão, um diálogo mais sistemático sobre como é que está o curso, né? Nós conseguimos dizer hoje como é que está o curso? A gente está ouvindo as pessoas falarem, né? O pessoal das fases mais adiantadas, eles estão envolvidos com os trabalhos, então eles não estão vindo. Eu penso que nós devíamos amadurecer essa representatividade, construir essa representatividade, né, do centro acadêmico, nesse diálogo com os professores, nesse diálogo, para que a gente consiga ter essa pauta. Uhum. Historicamente, né, as greves, né, e eu já participei de várias, a gente tem sempre uma pauta extensa de a biblioteca, de espaço físico, mas o que pega mesmo é a questão salarial. A hora que o governo dá a questão salarial, a gente volta. Os tais, com certeza. A hora que o governo federal, assinalar que vai dar algum aumento, ou vai parcelar esse aumento, eles voltam da greve. E não estou criticando, né, até porque eu sou servidora pública aposentada, então eu sei o que é isso, passei os 30 anos que eu trabalhei fazendo greve, participando de comando, e que a gente precisa, por isso que eu falo da representatividade, a gente precisa ter essa representatividade, para poder estar à frente e chamar, e que as pessoas venham. Para isso é construído. Então, assim, a gente está muito no começo, né? Então, não tem nem que pedir desculpa, Bianca, tem que, na realidade, a gente chamar mesmo, vir mais vezes, ter encontros com os professores, entender o que está realmente precisando. E a questão de greve de e professor é
a realidade é essa. Há uma pauta extensa de reivindicação da necessidade de precarização da universidade, das instituições, né? Nós estamos 4 anos no governo que nem olhava para nós, quando olhava, só criticando, né? Fazendo uma série de questões que eu nem vou entrar no mérito. Nós estamos hoje com um governo que nos olha, mas que está segundo ele, sem condições, que vai atender, né? Espero que realmente atenda do ponto de vista de incentivo, de melhorias. O retorno para a UFSC, que eu vejo, como o Paulo coloca assim, ó, a UFSC está velha, está triste, está sem motivação, não tem, sabe, aquela vivacidade que sempre existiu na UFSC. Então, precisa reativar isso, né? Precisa reativar isso numa construção, e essa construção ela não se dá de uma quinta para uma segunda, ela se dá em vários momentos. Né? Eu acho que a gente tem que construir a representatividade para poder chamar os 140. Sabe, esses 140, eles ainda não se sentem representados, na minha avaliação, e eles ainda não se sentem incluídos nessas pautas, nessas questões. A gente precisa, acho que, discutir um pouco mais isso. Não é nenhuma crítica, é só a gente está aqui para construir. Que é muito importante isso, mas agora é um cenário completamente diferente, né? Porque eu não sei se todo mundo, pelo que eu estou vendo aqui, tem opiniões bem diversas. Eu não sei se todo mundo vai querer entrar na greve ou não agora com professores. Então, Com certeza, pessoas que vão querer aula. é outro cenário. Me preocupa muito a questão de, assim, a UFSC tem aula de manhã, de tarde, de noite, e sábado de manhã e de tarde. Quer dizer, a culpa não foi nossa de que o professor não foi contratado lá em março. Isso é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas tem gente que não tem trabalho. A Juliana colocou, acredito que a maior necessidade é a reivindicação permanente de alunos no curso, além do horário de aula nos impedirem de minimamente manter um CLT. Daí a gente fica no sinuca de bico. A Juliana Cândido colocou, acho que a prioridade é a permanência sobre outras pautas. Acho que temos que nos articular mais com os alunos. Uma assembleia só não é o suficiente também. Temos que conversar mais e construir. Permanência e o acesso de alunos vulneráveis. Daí a Isadora colocou, aconselho conversarem com os outros cursos mais organizados, tipo a Bio. Eles ajudam muito a nossa organização na animação. Daí a Sofia colocou, concordo com a Juliana. Mesmo tendo todos os pontos claros, uma assembleia não é suficiente. Essa é uma decisão que afeta diretamente todos os alunos e tem que ser discutida em mais de uma reunião. Daí a Mari, eu acho, eu preciso pegar 3 ônibus para ir para a UFSC e para testar uma aula é inviável. E a Júlia colocou, podemos já alinhar uma próxima assembleia. Daí a Sofia, não dá para fazer uma assembleia onde nem todos os alunos conseguem comparecer e ser esse o ponto final. Justamente. Pois é, mas a gente promove uma assembleia, faz assembleia, aí quando... É que, tipo assim, ó, eu consigo entender o pessoal aqui, porque o Hugo e o Thiago foram estudados, que a metade do nosso turma tá trabalhando agora. Eles estão nos estágios deles. E, tipo, porque falaram aqui sobre o curso, realmente é um curso de tarde. Então, não tem como ter trabalhos, é só de manhã. Daí, tipo, acho que a nossa grande questão é que o nosso curso é integral, a gente entende isso. Mas, tipo assim, se a gente tiver que colocar a aula, muita gente vai ter que sair dos estágios na parte da manhã, por exemplo. É complicado. Não, só ia lembrar isso, né, no curso integral. E o curso de biologia, ele foi aberto na universidade no período do Reúne. O foco do Reúne era utilizar a universidade nos horários que a universidade estava vazia. Por isso, o nosso curso ele sempre foi à tarde. No sentido de que a maioria dos cursos do nosso centro, né, tipo psico, tal, são de manhã, história, o bacharelado de manhã, e aí as licenciaturas são à noite. Então, é um horário, por isso, antropologia, museologia, são cursos que foram criados para ocupar esse espaço vago da universidade, e até porque a universidade, nosso centro, mesmo contando com a EFI, não teria sala de aula suficiente para todas as disciplinas de todos os cursos acontecerem nos mesmos horários. O que tem sido feito, não está nada, me corrija, mas pelo menos há uns 4 anos ou 5, disciplinas estão sendo ofertadas, optativas, manhã e tarde, né? Tem a obrigatória de metodologia, que inclusive eu tenho ministrado, é sempre o turno da manhã,
as disciplinas que eram quebradas, créditos quebrados, que era introdução à antropologia, a antropologia mudou a acreditação também, os 2 créditos ficaram de manhã, para ter uma tarde vaga no meio do calendário, mas essa discussão de mudar horário, isso já se tentou fazer em um outro momento, né? É que a questão do horário, a Luciana tem razão, nosso curso foi criado para ocupar o horário da tarde. E a gente sabe que isso é muito elitista. Então, a gente já teve esse debate no curso mais de uma vez. A questão é que a gente não pode, enquanto coordenação ou chefe de departamento, levar isso para as instâncias superiores e pedir para trocar o curso, porque quando vocês fazem vestibular, vocês têm o direito de cursar no período que vocês se inscreveram no vestibular. Então, quem tem que levantar esse debate documentalmente são os alunos, entende? Porque isso é direito adquirido. Então, se os alunos se reunirem enquanto centro acadêmico e puxar um abaixo-assinado dizendo que queremos mudar o horário do curso, e tiver, entende, uma grande maioria trazer isso para a coordenação, a gente pode tramitar. E a gente pode fazer esse debate político no centro e, enfim, ver o que é possível de ser feito. Mas a gente não pode levantar esse debate pelos alunos. Porque é complicado que quem entrou tem direito juridicamente de terminar. Exatamente. Se um aluno disser não, então, mas quando... Se um aluno disser não, o conselho não... Mais ou menos, porque a gente já teve um vestibular que deu um erro administrativo e os alunos entraram e estava só de manhã, né? Então, a gente teve que garantir que exclusivamente essa turma pudesse fazer aulas nesse turno. Então, mesmo que a gente meio que tinha que manter 2 grades rolando, e a gente teve que manter rolando. É isso que eu digo, quem entrou tem o direito de terminar, mas tu pode mudar. Exatamente. Quando a gente teve a alteração curricular também, né? A gente teve o currículo 2010, 2016, e a gente teve alguns, né? Alguns bons alunos que não quiseram mudar de grade. Então, a gente ficou por quase 4 anos, com 2 grades, até o último aluno que não quis migrar de grade formar. A questão da permanência é por causa da greve dos tais, que está parado? Não, a permanência... Porque na verdade, a permanência é um setor... Os processos não estão caminhando. A permanência é um setor muito complicado na universidade, assim, né? Então, durante um tempo, a gente começou todos os alunos que tinham seus processos recusados, a gente juntava tudo e fazia um recurso único da coordenação lá. E aí foi melhorando com o tempo. Mas esse ano, eu entrei em contato com a Praia há pouco tempo, para saber, porque vários alunos me procuraram e eu reuni, 5 processos de alunos que não foram atendidos pela Praia. E a Praia me respondeu que os alunos não concorreram, sabe? Que não entraram. Então, assim, eu estou tentando lidar com caso a caso e tentando reunião com a diretoria da Praia para poder resolver. Mas a resposta é meio essa, assim, eles estão com o setor parado, e eles dizem que, na verdade, eles fizeram, sim, os editais e que os alunos que não procuraram. Né? Então, quem ficou sem a bolsa é porque foi negligente e não procurou, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, é difícil resolver a situação da Praia, porque é uma disputa de narrativa mesmo, sabe? E a gente teve 2 situações, uma com um aluno, uma discente nossa, que precisava passar por uma banca da PROAF, e também, né, ficou um tempão, quase 5 semanas sem poder vir à aula. E aí, quando a PROAF fez, não era nem uma banca, era só analisar a documentação, que são laudos, quando analisou, responderam para a menina que agora a coordenação tinha que dar o ok, isso não passa em nenhum momento, porque a coordenação nem tem esse lugar de validar a documentação. Então, a menina ficou, acho que 5, 7 semanas sem poder vir à aula. E outra situação também, que também foi com a PROAF, foi a contratação do professor André, que a gente estava há um mês, pelo menos, esperando a banca acontecer na PROAF. E aí é isso, assim, a fala é, o setor está em greve, mas a gente está encaminhando quando dá, do jeito que dá, e aí as coisas ficam nesse discurso, essa narrativa, né? Cada um de nós enxergando de uma forma, exatamente. E aí eu acho que é importante a gente, por isso que eu defendo muito que a gente tire uma pauta única do curso, sabe? Porque eu sinto que, principalmente vocês que chegaram agora, tem uma dificuldade de entender como as coisas funcionam administrativamente. E já falei para o pessoal do centro acadêmico, leiam a 017, decorem a 017, para saber o que vocês têm direito. A gente leu a 017 e a 132. Ótimo, sim. Você tem que andar com essas normativas debaixo do braço. Porque as coisas não estão funcionando na universidade, entende? Eu acho que uma resposta como essa,
que a Luciana recebeu, que, tipo, as aulas vão ser repostas, o curso é integral, tipo, de manhã, de tarde, de noite e sábado. Gente, isso é inviável. Isso é inviável tanto para o trabalhador quanto para os alunos. Assim, porque que processo de aprendizagem é esse que a gente vai submeter os alunos a fazer reposição todos os dias, vir no sábado? A gente não sabe se as pessoas têm ônibus para vir no sábado, mas a resposta da universidade é essa, é tipo, dane-se, entende? O curso é integral, vai repor e acabou. Isso não é uma resposta de um lugar que está preocupado com o processo de ensino dos alunos. Eu não considero isso um comprometimento com o processo de ensino. Então, assim, eu não acho que essa resposta seja válida para a gente bancar que, ok, vamos fazer a reposição de qualquer jeito. São disciplinas muito importantes, eu não acho que essas disciplinas deveriam ser feitas de reposição de qualquer jeito. Eu acho que se a universidade não tem esse comprometimento, a gente, enquanto curso, tem que procurar uma solução que, inclusive, seja de pressionar a universidade. Entende? Tipo, não, então, porque a responsabilidade da demora da contratação não foi nossa. Foi da universidade. A responsabilidade foi da universidade. Então, eles não só não assumem a responsabilidade de um mês de atraso na contratação, como ainda jogam para cima da gente, e aí quem vai arcar com isso são os alunos, que vão ter aulas altamente precarizadas, vão ter que entubar uma disciplina tipo, de um mês em uma semana, e aí, pronto, a universidade sai ilesa desse processo. Eu não acho isso correto. Quero fazer de conta, né? Eu posso comentar em relação a isso, porque você estava falando essa questão de direito dos horários dos alunos. Igual ele falou, que tem aluno que pega 3 ônibus, tem outros que fazem estágio, e, né, por direito, eles têm que estar aqui só na segunda tarde. Nas reposições, historicamente, eles não são obrigados. E se aqueles que não quiserem ir ou não puderem ir, eles serão punidos de alguma forma, assim, em questão de avaliação ou de presença. Como fazendo essa questão? Porque, no meu entendimento, parece que muitos não irão nas reposições. Né, na questão dos sábados, de não ter verba para fazer isso, de como lidar com essas questões. Teoricamente é direito deles, não. E se eles estiverem trabalhando ou não conseguirem deslocar. A questão é que, assim, né, bem olhando assim, burocraticamente, vai ter por isso também que a conversa vai ter que ser feita em cada disciplina com cada turma, para ver a realidade também dessas turmas. De avaliar de outras formas. De avaliar de outras formas. Mas vamos supor, se combinou de repor no sábado, uma turma, e um aluno não veio nos outros 29, você está com a aula dada, entendeu? Não, na Você tá verdade, com a aula dada, mas é os isso. planos, né? Todas a reposição tem que ser aprovada pela turma. Isso. E é dada ali. Combinado com a turma. E aí a turma E aqueles que não puderem, tá? Que a gente vai fazer isso. Teoricamente já vai ter os dias, os horários certinhos. Aí os alunos vão olhar para lá. Eu não posso nessa, mas se a maioria puder, então pensei outras formas de avaliação para que eles não sejam punidos, embora já estejam sendo. O que Né? normalmente Então, acontece é que vai ser considerado aula dada com assim, um aluno, os demais vai fazer um trabalho, que é o que o Paulo disse. Vai ser um trabalho, vai ser uma pesquisa, vai ser para que não saia prejudicado. É o que vai acontecer. Não saia prejudicado do ponto de vista de frequência. Mas de conteúdo. Mas de falta, não, né? A frequência, normalmente isso acontece. A universidade cria um calendário de reposição, vai considerar como aula dada, mesmo que tenha 2, 3 alunos, pelo menos a experiência que eu tenho é isso que acontece. E aí faz trabalho, vai fazer pesquisa. É por isso que o plano de ensino a gente vai ter que ver cada um dos planos de cada disciplina, calcular ali quantas aulas faltam, que eu fiz esse cálculo, e já levar para a turma para discutir essas propostas. Assim, ó, as reposições vão ser feitas dessa forma. Aí a turma tem que votar e tem que escolher. Vai escolher na turma, o plano de ensino fica validado, ele vai passar também colegiado e tudo, com as reposições, e é esse documento que está valendo. Então, se tu estiver aqui, tu tem que vir dar aula, a aula está dada. Não é, igual no meu caso, eu sei que eu vou estar em todas as aulas, mas eu imagino que muitos dos alunos não estarão presentes, sim. Ainda mais fica de manhã e de tarde, dependendo dos horários que serão essas aulas, ou de noite. Não, até porque é isso, a gente tem que ver esse calendário de reposição para pedir o instalamento das disciplinas nesses outros horários, a gente pedir autorização de uso do prédio. Então, são vários desdobramentos, né? Ano passado, eu e a prof. Karina, a gente juntou às vezes algumas aulas com outras turmas, começava mais cedo também. A reposição que a gente fez, tanto eu quanto a Karine, a gente entrou um mês quando já começou as aulas, né? Dentro diferentes, não aconteceu isso. Então, o que é comum de reposição, porque tem aí um dobro, né? Triplo quase de aulas para dar. Começar mais cedo, terminar um pouquinho mais tarde, pegar alguns sábados, de fato,
e aí pega manhã e tarde e junta, né, faz um turno tal disciplina, outro turno na outra. Mas é importante dizer que a gente nunca teve um atraso tão Então, grande. eu também sei como é que... Nosso máximo de atraso era um mês, né? Quatro aulas. Tem 4 aulas, tipo, começando mais cedo, acabando mais tarde, usando 2 sábados, em um mês você faz essa reposição. Agora, quase 3 meses de aula, eu, sinceramente, nem sei como é que a universidade não acha viável cancelar a disciplina e criar um plano mais honesto de reposição, sabe? Porque, assim, como que a gente vai dar conta de reposição de quase 3 meses de aula? Faltando. Quanto que falta em de aula? 2 meses. Faltando Junho e julho, né? Falta 6 semanas. falta um mês de junho. Falta 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Vai mudar o calendário. André. Essa história toda que aconteceu. Assim, umas 2 semanas. eu estou entendendo, já te passo a palavra, tá? Eu estou entendendo que para a reitoria vai fazer de conta que a greve existiu só essas 2 semanas, 3 semanas. Sim. E aí vai dar 3 semanas a mais no calendário acadêmico, que aí vai acabar entrando a primeira semana de agosto, vai finalizar julho e vai pegar a primeira semana de agosto. Mas, assim, estou entendendo pelas coisas que a gente viveu aqui ao longo desses anos. Não tem nenhuma documentação, nenhum posicionamento. Na conversa que eu tive com o DEM, que foi por e-mail, por telefone, por WhatsApp, foi por todas as vias. Ninguém também sabe tirar informação de nada. Sim, vamos ver, estamos conversando. Então, né, acredito que a gente talvez vá ter esse período que a universidade vai reconhecer enquanto greve, por causa da greve. Mas de agora em diante vai ser tipo aula da aula, enfim. Sim. Bom dia. Na quinta fase, a minha preocupação é porque a gente vai ter uma disciplina com o professor para as práticas, e é uma disciplina que a maioria da turma espera ansiosamente. A gente espera que ela não seja ainda mais comprometida, e na nossa sala de aula existem especificidades. A gente tem uma espécie de um termômetro na sala de aula. Se a gente fica muito tempo, se a gente passa o horário do intervalo, esse termômetro, ele sinaliza. Então, assim, se para nós, eu falo por mim, ficar muito tempo sentado, para correr o intervalo, para ficar em sala, começar mais cedo, terminar mais tarde, eu acho que também esse aproveitamento ele é mais comprometido. Porque a gente não consegue assimilar. O professor está cansado, o aluno está cansado, precisa dar um tempo. E esse nosso termômetro, ele sinaliza bastante isso. E sem contar que tem que estar bem organizado, né? Então, tem que ter um planejamento em que saiba como começa e quando termina. Exatamente. Então, assim, você já fique ciente disso, que a gente vai estar com essa angústia a mais. Porque quando essa pessoa não está bem, ninguém fica bem na sala de aula, porque a gente tem uma relação assim, muito próxima, a gente gosta muito dessa pessoa. Então, é uma preocupação que eu acredito que vai ser bem compartilhada com todo mundo. Posso falar um negocinho? Baseado no que a gente está vendo aqui que o povo falando no chat, vamos anular a votação, então, que teve, a última votação que teve. Por conta da chegada do professor, ele vai fazer uma nova, ele vai ficar mais tempo também, porque eu vi que o povo estava falando que 24 horas é muito pouco, então a gente vai deixar uma semana aberto. Então, vamos ficar uma semana esperando para ser decidido, mas é assim. E desculpa também, galera. Não. Isso aí. Desculpa. Eu acho que Mas só para ter uma conversa, né? Não, sim, marcar mais uma assembleia. mais uma vez. Sim, marcar mais de uma assembleia e numa dessas assembleias começar a votação. Conversem, criem esse documento que vocês vão votar, discutam mais uma vez, para depois... Mas... Porque a gente chegou tarde, mas é só um conselho, porque na hora de se colocar, de se planejar uma assembleia, de se planejar uma reunião, acho que seria muito interessante conversar a opinião do curso, que horários podem, tipo, com base na disponibilidade de horários e de dias do CA que vocês têm, e dar essa opção de dias e horários para o resto do curso. Porque daí a gente, acho que cria uma relação mais próxima com a gente, porque dá a entender que a nossa
que a nossa opinião vai ser ouvida e que vocês querem que a gente compareça. Porque tem horários que a gente não pode, tem dias que a gente marca outras coisas, horários, e, enfim, sabe? A gente tinha percebido isso depois que a gente fez a assembleia. A gente devia ter que. É o Matheus falou. Foi 5. 5 horas da tarde. Tem, botam alguns horários para validação, né, para votação, mas geralmente a gente fazia dar umas 2, que o pessoal que está nessa transição pode... Mas a gente botou 5 horas porque acaba a aula às 6, né? E a quinta e a terceira fase estava tendo aula segunda-feira no dia. E aí eu mandei um e-mail para as professoras falando, pedindo se não podia liberar mais cedo, 5 horas da tarde, que aí a gente ia ter certeza que o pessoal ia estar lá. A da quinta, não, a da terceira fase liberou, mas a da quinta liberou, tipo, 4h20. Aí a galera foi tudo embora. E os calouros também, a maioria dos calouros moram longe. E é complicado, porque eu também moro longe, eu sei como é que é pegar um ônibus. Tem muitas opções, como o Hugo está falando, tem muitas opções, botam no enquete de votação para ver onde tem mais especialidades que vão participar. Né? Pensem em horários alternativos, assim. E fazer opção online também, né? Foi ótima a opção online. Se não tivesse tido, ia ser bem ruim. E outra coisa, não peça desculpa. Nós é que temos que agradecer, vocês se disponibilizaram a nos representar. Não peça desculpa, não. Isso é aprendizado. Vamos para frente. Muito obrigada por você estar aí à frente. Não é vitimismo, não. É que realmente a gente não sabe muito o que está fazendo. Isso é honesta, a gente. Por isso, pensa dessa forma também, é um aprendizado. Então, não tem São corajosos e a gente tem só gratidão. E estão aqui para escutar a gente e a gente fazer isso junto. Porque não dá para fazer sozinho. Porque a professora falou, vamos construir junto, não vamos para frente. O pessoal do chat falou muita coisa, mas está tudo envolvido. Falaram que concordam muito com a Tainara, perfeita, falaram. E aí a Mariana colocou, acho que é completamente inviável isso de repor todas essas aulas durante essas últimas 5 semanas. São matérias muito importantes para serem levadas dessa forma. Muito. Entendeu? Daí concordo com a Tainara, daí realmente é complicado demais. Ainda mais para o nosso curso, onde as disciplinas são ofertadas uma vez por ano, fazendo a formatura ficar cada vez mais longe. O Cleiton colocou. Daí a Ellen concordou, a Mariana concordou, daí a Mar, tudo isso acontecendo é muito frustrante, é completamente viável a invasão do curso e da universidade até. Daí a Mariana Barbosa é mais fácil desenho assembleias no dia de aula. Daí o Guga colocou, acho importante considerar sobre possíveis horários de reposição de aula, que muitos alunos têm trabalhos que não são relacionados com a museologia ou estágio, como o SL, Como ele é SLT. SLT. A Juliana colocou, a gestão está só começando, vocês são guerreiros, vamos juntos construir. Daí a Alma, vocês podem buscar diálogo com o antigo CEAS. Essas questões são bem antigas no curso, principalmente sobre adesão e assembleia. O Buba, como quem é SLT, autônomo e freelancer. Daí a Mariana colocou, sim, concordo que não precisa pedir desculpas, vocês acabaram, gente, vai estar tudo um caos. Daí a Júlia colocou, muitos da quinta fase moram longe, sair mais cedo acaba sendo a saída para agilizar os trabalhos. Sim, esse negócio do CLT, já faz 3 meses que eu tô tentando arrumar trabalho, e eu não consigo porque poucos trabalhos são estágio, de qualquer outra coisa, ou são meio período. Pouquíssimos. Sim. Então eu não consigo arrumar trabalho nunca, e ainda mais com a greve, eu não posso pegar uma escala 6x1, porque do nada pode voltar e eu tenho que ir para aula. Hoje eu tinha uma entrevista de emprego. Aí, quando vocês mandaram um e-mail pro professor foi encontrar ela, eu tive que cancelar a entrevista. Eu não sabia o que eu ia fazer. E é bem complicado, ainda mais para quem já está trabalhando. Tem que ver isso aí, na reposição. Até porque as bolsas, o valor é ridículo, né? De miserabilidade, o valor das bolsas dessa universidade. E é inviável achar que, tipo, as pessoas têm condição de pegar uma bolsa de um trabalho. CLT. E, enfim, também não vou entrar nessa Não, gente, eu acho que só assim, para a gente. Não sei que a gente está finalizando, como é que a gente está indo, mas assim, para encaminhar, sim, mas a questão da reposição, eu acho que também é uma coisa importante de ser dita para quem está aqui, para todos ouvir. Há 2, 3 semanas atrás, quando a PROAF sinalizou que ia fazer a banca e tal, para chamar o André, a Tainá disse, não tem como repor isso tudo, vamos falar com o DEI e tal, e eu fiz esse movimento, que foi essa conversa, foi por e-mail, inclusive com cópias, assim, para a reitoria, para o DCT, para a Prograde, para a todas as pró-reitorias, tanto de contratação quanto responsáveis pelo ensino,
como todas essas questões, não é mais viável agora cancelar as disciplinas? Como a gente faz com reposição? Vocês têm algum tipo de posicionamento, algum tipo de encaminhamento? O DEM tem como nos dar esse apoio e tal? Então, todas essas perguntas, essas questões que vocês estão apontando, a gente conversou sobre e foram encaminhadas. E esse retorno que eu estou dando para vocês é o retorno oficial que eu recebi, tá, gente? O curso é integral, a universidade funciona manhã, tarde e noite, e funciona sábados, manhã e tarde. Esse retorno que eu estou dando para vocês não é eu tirei de vozes da minha cabeça. Esse é o retorno que a universidade deu a todo esse monte de perguntas que foram feitas. Uma das questões que eu fiz foi: contratamos agora o professor, ou encaminhamos toda a documentação para contratar o professor no começo do próximo semestre, cancelamos essas disciplinas, a gente oferta essas disciplinas semestre que vem de novo. Não, porque o aluno se matriculou, porque as disciplinas foram abertas. Então, muitas possibilidades que a gente pensou e que eu pensei foram colocadas. Pode tentar propor para o DEM de fazer as disciplinas condensadas nas férias? Como curso de férias e validar para os alunos? Porque aí a gente pode sentar e todo mundo trabalhar na criação dessas disciplinas como cursos de férias, porque eu acho que curso de férias é uma coisa mais viável. São 3, 4 semanas de férias, né? Por aí, vamos ver agora. Mantém essas 5 aulas que faltam e compensa no curso de férias, é isso? Provavelmente vai pegar julho, né? Todo julho, que seria as férias. É que eu acho que vão repor. Eu acho que vai ficar umas 3 semanas. Vai ser agosto, aí as férias vão ser 2 semanas em agosto, 3 semanas em agosto. Só uma perguntinha, vocês falaram do professor, estão perguntando se está mesmo confirmada a aula de hoje. De introdução à museologia? Sim? Qual que é essa aula? Qual é Tem que ver ali na porta da secretaria, ali, essa aula. Thiago, faço com você. Vê ali pra gente. Na porta da Cláudia. Mas eu acho que essa ideia da Tainá, não tinha pensado nessa ideia da Tainá, de a gente fazer o curso de férias com essas disciplinas, essas 4 disciplinas. 306. 306. Mas aí eu acho que a gente tem que discutir também depois em departamento a questão da greve. Tipo, eu particularmente vou entrar em greve e vou manter só para a disposição e tá tudo bem, se é um posicionamento individual. Mas eu acho que a gente tem que discutir a questão da greve, né? Vai ter assembleia hoje à tarde. É isso que eu ia falar, gente. Será que a gente botando fogo, né? Será que a gente mantém a aula do André de hoje, se a gente está pensando em curso de férias, e se tem essa assembleia geral? Mas vocês não podem desperdiçar essa oportunidade dele conversar, fazer as combinações que forem. E depois a gente vê. Eu acho que depois, dependendo do que vai dar na Assembleia de hoje, ou que vai determinar as próximas 2 semanas. É só para avisar eu estou ansioso para quarta-feira, eu gostaria de ter aula para a gente conversar. É porque estão perguntando se ele vai dar aula hoje e vai conversar com a gente sobre como vai ser essa questão da greve, porque a gente ainda vai fazer uma votação, ainda vai fazer mais assembleia para conversar se a gente vai mesmo entrar em greve, então esse limbo, esse período... Mas ele também não vai ter essas respostas. Ele chegou... E a gente vai chegar. Vai ter não. Cada turma vai mostrar os seus interesses para acertar primeiro. Uma dúvida que eu tenho, tipo, vai ter essa votação. A votação é para decidir se o curso inteiro entra em greve, todos os alunos? Os estudantes. Mas aí, em conjunto, todos vão entrar. Se der positivo. Mas aí você tem que conversar. Você tem que conversar entre vocês. Se não quiser, não vai ser individual. Daí aí você tem que conversar entre vocês. Não tem como a gente... Sim, eu não sei se vocês já tinham chegado. Não, mas assim, a nossa proposta, por exemplo, o que a gente tinha conversado na semana passada era de tentar puxar uma assembleia para a gente definir uma pauta única do curso todo, nas 3 categorias. Então, tipo, essa é a ideia. Eu vou entrar em greve, mas vamos manter a prática de exposição. A gente já conversou sobre isso, porque qualquer greve, você tem que definir qual vai ser o mínimo de serviço mantido. E a gente entende que a prática de exposição está ligada às formaturas, e as formaturas e os calouros deveriam ser a prioridade de qualquer categoria em greve. Então, tipo, isso é um entendimento também que estou entendendo que é um pouco individual. Então, a gente precisa discutir coletivamente isso. Eu acho que se vocês entrarem em greve na categoria de vocês também têm que tirar qual é a pauta de greve de vocês e o que vocês consideram que é essencial de ser mantido, entende? Quais são as pautas que a gente vai continuar trabalhando, porque a ideia da greve não é a gente, tipo, ficar todo mundo em casa. A ideia da greve é a gente sair de sala de aula para se reunir, tipo, nesse movimento que a gente está hoje, para dizer, vamos então mudar o horário do curso, o que a gente precisa fazer? Vamos então juntos, administrativamente, organizar o que precisa ser organizado?
E se a gente entrar em greve para ficar em casa, é muito pior que o nosso fluxo. Vai ser um efeito rebote enorme, porque vocês vão ficar atrasados, a gente depois vai ter o dobro de carga de trabalho para dar conta e a gente não vai ganhar nada em troca, entende? Para a gente só faz sentido sair da sala de aula para entrar em greve se for para ganhar politicamente alguma coisa em função do curso, que está, assim, muito precarizado. Então, vou entrar em greve porque o meu sindicato deu um golpe, e eu acho um absurdo, não me sinto numa posição... E as minhas turmas sabem que eu fui muito resistente à greve. E só estou entrando em greve porque meu sindicato deu um golpe, porque até então fui muito honesta com todo mundo sobre as pautas que estão sendo levantadas pela minha categoria e o meu desacordo em relação a isso. Mas o meu sindicato deu um golpe. Um golpe. Eu acho que é o tipo de situação que é intolerável numa democracia. Então, me sinto obrigada a entrar em greve nesse momento. Mas a prática de exposição está sendo montada num coletivo popular. Entende? Se não faz sentido fechar a prática de exposição nesse momento e prejudicar as formaturas, porque o mínimo de serviços em relação às prioridades tem que ser mantido. Então, dentro do meu posicionamento individual e no meu diálogo com as minhas turmas, eu entendo que é importante manter a prática de exposição. Eu acho que vocês têm que discutir a categoria a greve na categoria de vocês, entender o que é prioridade e se vocês vão entrar em greve, por que vocês vão entrar, se não vão entrar, por que não vão entrar. Entendendo que é importante entrar em greve, como vocês vão se articular nessa greve. Porque não dá para a gente entrar em greve num curso que é pequeno. E aí eu acho importante dizer assim, esse número, 140 pessoas, é um número muito abstrato, né? Porque 140 pessoas, a gente tem um contingente de uma galera que está há 2, 3 anos fazendo TCC, mas que já nem mora mais aqui, que não circula mais aqui. A gente tem um nível de abandono, né, que provavelmente agora já vai rodar para essas vagas irem para o próximo edital de retorno de transferência. Então, a gente não tem 140 alunos, tá? A gente tem menos alunos. 140 matrículas no sistema, mas a gente pode ter 100 alunos. Mas eu tenho uma questão. E se da greve, da assembleia de vocês, discente, sai que os discentes estão em greve, mas se alguns quiserem continuar algumas disciplinas e a professora estiver disponível, como é que fica? Isso não é greve. Eu não sei. Isso é fraco. Não, eu digo que eu sei que tem alunos esse aqui. Esse tipo de pensamento não pode ter. Então, se a gente já tão pequeno. Um documento bem escrito, bonitinho, para vocês poderem defender depois, sabe? Vai ter que ser construído. Assim como nós, como professores. Exato. A gente também tem que fazer isso. Né? Exatamente, assim, porque eu também estou bem honesta na minha turma, né? Agora, vocês já tinham falado, eu estava entendendo, porque estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, a gente conversou no coletivo, entendendo que naquele momento as pautas não eram o que a gente estava entendendo como ponto para a greve. Acompanhei todas as discussões, assembleias da categoria, participei das votações. Quando chegou na questão do sindicato entrar em greve, a gente estava ali no momento e foi muito difícil construir a prática de exposição, faltava muito pouco para ser inaugurada a prática de exposição, a gente não ia parar, porque a gente entende que só prejudicar a graduação por isso é um absurdo, porque o resto não para. A real é essa, o resto não para, a pós não para, os prazos, nada para. Então, assim, tanto que a gente conversou várias vezes, não, se nada para, a graduação não vai parar, a gente vai continuar. E a gente tinha os compromissos. Como eu disse, essa semana tem a viagem de estudos, eu vou manter a viagem de estudos, mas eu também estou na mesma posição de entrar em greve, porque eu acho um absurdo um sindicato que nos representa fazer a papelada que fizeram. É ridículo. Assim, ameaçar processar, sair, não fazer uma discussão qualificada da categoria. Tipo, pelo que eu estou entendendo, claro, a gente vai saber isso agora depois, né? Mas pelo que eu estava conversando lá no grupo, até os outros cursos que já estão em greve, eles vão voltar para a sala semana que vem. Então, assim, mas também agora foi pedido uma nova reunião, uma nova assembleia com o sindicato. Está acontecendo movimentos, muitos movimentos. Não está parado. Então, assim, essa é a questão. A gente está assim, a greve não parou. Foi o sindicato, entendeu? Até porque a diferença de votação é mínima. Tá? Então, não está unânime assim. E aí tem muitas coisas reivindicadas daquela reunião em que a diretoria levanta, não discute nada e bota uma célula para votação sem nenhum. Então, assim, não existe isso. Então, assim, está se judicializando isso para poder rever. Né? Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que não é assim. É isso que a gente tem que só ficar mais atento. Por isso que essa reunião é muito importante hoje, às 1h30.
para a gente fazer os debates mais qualificados porque é uma coisa que eu falava para treinar. Por que estamos entrando em greve? Porque, como o Luiz Paulo falou, e eu concordo plenamente com ele, em termos de discutir uma lista de coisas da UFSC, a gente entra em greve agora. Sim. Porque as condições precárias que a gente está trabalhando e fingindo normalidade adoece a gente. Adoece a gente, porque a gente está fingindo que está tudo bem e não está tudo bem. Né? Assim, garantir o mínimo do ensino, que é o dinheiro de prática à disposição, a forma como foi, é um absurdo, gente. Então, assim, se a gente só for pensar em termos de instituição, a gente já tem muitas coisas. Aí tem que pensar as categorias, a questão nacional em relação à educação. A gente sabe que as condições do governo que não tem para ajuste salarial, isso para o outro, mas assim, não é só sobre isso. Então é isso que a gente tem que pensar, não é só sobre isso. É sobre como a gente está capenga aqui. A gente está capenga, a gente está tentando lidar com... Então é isso, assim, eu com certeza vou falar com a minha turma sobre isso, mas prática de disposição a gente entende que pelas formaturas, assim como TCCs, se os meus orientantes mandarem trabalho, eu vou corrigir, porque eu quero garantir que as formaturas não sejam prejudicadas. Assim, só também essa questão da ideia do curso de férias, eu vou entrar em contato com o DEM, então, assim, foi uma ideia que surgiu, mas não é o caminho. É uma possibilidade, então, só assim, para mas o André não pensar. não estar em sala de aula, continuar dando aula, até que a gente tenha um retorno sobre isso, porque... E isso é uma questão também. O professor André acabou de ser contratado, ele tem todo um PAD, um sistema que a gente está tendo que manter, e aí, se ele não estiver em sala de aula, como é que fica isso no sistema dele, né? Também não pode... entrar em greve, tá? Como professor substituto, você tem direito de todos podem entrar em greve. Você tem direito à greve. Então, assim que tiver uma resposta sobre essa proposta do calendário de verão, do curso de férias, aí eu comunico vocês, então, se existe essa possibilidade. E aí, existindo em departamento, a gente encaminha dessa forma. A grande questão é o André, que está começando agora, tem que ter muito apoio de vocês, né? Porque, assim, para que ele entenda como é que pode ser feito as regras, essas questões. Porque senão, daqui a pouco ele vai dizer assim, vou voltar para a Mariana. Conseguiu chegar de fora. Beatriz que falou, está sendo falando decisão da FUFSC, mas qual o posicionamento do comando de greve? Tem assembleia marcada por eles? Sim. O comando de greve entende que não está em greve. Houve meia hoje essa reunião. Eu mostrei aqui no chat. Isso ficou muito ruim para o movimento. Sim. Nossa, repercutiu lá no início, repercutiu assim, bateu. Na frente da reitoria, né? Nossa, nacionalmente. No hall da reitoria. Então acho que o encaminhamento é o centro acadêmico mobilizar essa semana, né? A possibilidade de curso de férias. Isso. Eu consigo ver. Hoje eu já mando e-mail quando vai ser respondido, aí são até amanhã, quarta, eu começo a ligar e mandar WhatsApp e tal. Mas até semana que vem vai ter resposta. E aí aviso vocês também. Amanhã não tem aula, então. Nossa, eu preciso entregar seu livro. Professor, eu entrego amanhã. Então, gente, acho que É isso, então, gente. Obrigada pela presença. Em torno de introdução. tem aula. Hoje tem aula.